Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Carol, a gente conseguiu, hein, Carol? E essa A onda roxa veio. A onda roxa veio. Gente, antes da gente começar esse podcast, a gente precisa agradecer aos nossos parceiros, Valzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho tão gostoso pra gente, a Gra, que faz o nosso cabelo, a nossa maquiagem, deixa a gente muito bonita, e a RR Martins Personalizados, que faz a caneca do IntegraCast. Inclusive, se você quiser adquirir, fala com a gente que tem uma esperando você. E bora apresentar a convidada, Carol? Bora, tô muito feliz com essa convidada. A gente queria muito ela aqui, que a gente tem certeza que ela vai trazer muito conhecimento, muita informação para nós mulheres, porque eu e Luísa também precisamos dessa informação. A gente brinca que aqui no podcast a gente mais aprende do que qualquer outra coisa, né? E a gente quer muito trazer essa informação para vocês. Então hoje estamos recebendo a Joyce Trindade, que é vereadora e secretária municipal de mulheres da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. E é uma honra te receber aqui, Joyce. Eu falei que eu ia errar, né? Porque eu erro. Eu esqueço as coisas. Muito obrigada pela tua vinda, pela tua disponibilidade. A gente viu no teu Instagram que tua agenda é lotadíssima e você ter separado um tempinho para estar aqui com a gente. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês pelo convite. O privilégio é meu. Eu acho que tá entre mulheres, especialmente nessa homenagem de onda roxa mesmo, é muito bacana, porque a gente sabe que informação liberta, informação salva vidas. Sim. Peço desculpa pela demora de chegar, mas deu certo. Mas deu certo, isso aí. Joyce, a gente quer muito saber assim, um pouco da sua história, né? Até para quem não te conhece ainda, que está assistindo nosso podcast, como é que você se inseriu ali, né? Como é que foi a tua entrada ali na política? Como é que tudo aconteceu na sua vida? Você é bem jovem, né? E como é que tudo aconteceu? Conta pra gente. A minha história eu sempre digo muito que é muito atípica na política, né? Mas eu sempre falo também o quanto que a democracia ainda é muito falha. Então, que a gente está lutando para conseguir entrar. Eu sou cria de Cosmos, lá da região da extrema zona oeste do Rio de Janeiro, né? Entre Campo Grande e Santa Cruz, aí tem Cosmos. Sim. O pessoal reconhece assim. Do ladinho de Paciência, né? Com muito orgulho, sou criada por uma mulher, minha mãe, maravilhosa, a mulher mais linda do Brasil, que eu falo. Né? Cabeleireira, manicure. Então, eu cresci no quintal das mulheres, ouvindo as histórias, né? Minha mãe maquiando também as mulheres, fazendo os cabelos. E também, naqueles relatos, vinham muitos relatos de violência. Então, eu sempre falo muito que eu conheci a pauta da violência contra a mulher, não dentro da minha casa, mas no quintal das mulheres, enquanto minha mãe atendia elas, né, nesse sentido da beleza. E sou filha de um maranhense maravilhoso, meu pai, que eu digo que ele nasceu para ser pai de menina, porque de fato é um homem muito diferenciado da média de pais, né? A gente sabe que a paternidade é algo que a gente precisa muito debater no Brasil. E eu venho de um pai que quis ser pai, que desejou e que foi um pai, né? Então, eu venho desse casal. E nessa história toda, enfim, nada com política, minha família, mas dois sonhadores com a educação, né? Então, a educação transforma a minha história. Mas, assim como a maioria dos moradores da Zona Oeste, das periferias do Brasil, né, a gente sente muita falta. A falta da política pública, a falta do acesso, a falta de você se sentir parte, sabe? E aquilo foi me provocando muitos sentimentos, até que eu entro na Faculdade de Gestão Pública, lá na UFRJ. É uma graduação super recente, eu convido aos jovens verem, por favor. Mas é uma graduação que a gente aprende a fazer política pública, a melhorar a vida das pessoas. E ali eu me encontrei. Falei, gente, eu nasci para isso, é o que eu gosto de fazer. E fui trabalhando, atuando, enfim, várias frentes, em vários projetos, até que eu recebo o convite do prefeito Eduardo Paes. Só para resumir a história, eu fui reivindicar para ele melhorias para a Zona Oeste. No final daquele encontro, ele se adorou no que eu falei para ele, se amarrou na minha. Falei, gente, o Eduardo gostou de mim, como assim? Aquela coisa, né? E ali a gente teve outros encontros pontuais para melhorar as propostas. E no final daquele mesmo ano, ele ganha as eleições e me chama para ser secretária municipal. E ali minha vida muda, da água para o vinho. Foi numa ligação de telefone e numa reunião presencial com ele. E desde então eu estou há 5 anos como secretária municipal. E meu primeiro ano como vereadora eleita. Então, o desejo de transformação, ele vem muito de uma família de trabalhadores, que são os meus pais, que entendiam que a educação seria meu trampolim, né? Eles não sabiam qual o caminho que daria isso, não entendiam o que era política institucional,
mas sabia que a gente poderia melhorar alguma coisa. Então, quando as pessoas perguntam de onde vem meu desejo vem do quintal da minha casa, não vem de outro lugar. Né? É sobre um vizinho estar passando fome, a gente ajudar. É sobre alguém precisar de uma passagem, a gente conseguir ajudar. Né? Então, é aquela aliança comunitária que lá no meu bairro sempre foi muito forte, minha família é muito assim. Então, para mim, aprender a política dessa forma e conseguir hoje replicar é o que mais me motiva. Mas o desejo veio da base, veio da rua, veio da casa, como da maioria das pessoas do nosso Rio também. Obrigada. E Joyce, eu consigo perceber muito essa questão do cuidado, né, com a tua fala. E aí o nosso podcast fala muito sobre o cuidado integral da mulher, né? A gente olha muito para tudo isso. E para você, né? Como que você definiria esse cuidado integral da mulher? O que você acha que compõe esse cuidado? Para onde a gente tem que olhar? E até trazer mesmo para a gente, né, enquanto cariocas também, para onde a gente tem olhado aqui no Rio de Janeiro com relação a essa pauta da mulher. O cuidado, né, é uma palavra que a gente está muito descobrindo. Né? Eu começo muito falando sobre isso. Eu vejo o quanto que no dia a dia, até na dinâmica da gente conseguir nosso dinheiro, pagar nossas contas, trabalhar, a gente vai esquecendo da palavra cuidado. Especialmente mulheres, mas especialmente mães. Né? Falo isso que eu sou gestante, agora toda boba. Agora. Depois do susto, tô toda boba. Mas eu falo isso muito com as mulheres. Né? A gente observa muito na Secretaria da Mulher que as mulheres mães, dentro do processo da sociedade tão machista, tão cruel, né? Que a paternidade é uma escolha e a maternidade não, né? Coloca muito a mulher nesse lugar do esquecimento. Então, eu virei mãe, não sou mais mulher. Né? Eu virei cuidadora, eu não me cuido mais. Então, a primeira parte é sobre esse questionamento, que o cuidado está voltando a ser dito. Né? Um outro ponto que a gente tem muito visto na Secretaria, que agora também a gente é a Secretaria de Mulheres e Cuidados, por entender que a palavra cuidado, ela atravessa a família como um todo. Por exemplo, se o filho, se o companheiro, se a família reparte os cuidados do lar, ninguém fica exausto. Se a gente lava uma louça, se o outro varre uma casa, se a gente reparte a responsabilidade, a gente entende que o cuidado também vai ser repartido, que todo mundo se beneficia daquilo. E justamente a mulher, que é a mais atingida pelo cuidado, acaba o quê? Tendo tempo. E a escassez do tempo faz com que essa mulher não consiga se cuidar. Então, a primeira parte é essa, a repartição do tempo do cuidado do lar. Porque a gente fazendo isso de forma cada vez mais normal dentro de uma família, a gente consegue transformar para essa mulher o tempo a algo mais importante. Então, ela consegue fazer uma atividade, ela consegue ter o cuidado integral também com a sua alimentação, com a sua saúde mental, que é um tema que a gente tem tanto trabalhado na sociedade. Então, né? Eu sou psicóloga, então tem todo o meu coração, né? Saúde mental, a gente sabe que é uma urgência, né? E quando a gente fala da saúde mental na família também, é um tema tão urgente. Porque quantas são as violências que a gente acha que é amor? Né? Eu gosto muito de ler sobre a palavra amor e sobre o que tem a ver com amor, né? Porque a gente confunde. A gente diz que ama e vai lá e educa batendo. Né? A gente diz que ama e o agressor vai lá e nos espanca. Então, o brasileiro, assim como a cultura mundial, confundiu amor, cuidado e violência. Então, acho que a gente está no momento agora de reflexão dessas palavras, de entendimento e de começar a dizer que não é normal. Não é normal só a mãe ter o cuidado do lar, não é normal, né, a gente tratar a violência como amor, não é normal a gente ter essa não divisão das tarefas e assim a gente vai avançando. E essa mulher, essa matriarca, essa liderança dessa casa consegue ter tempo. E tempo é o que a gente não compra, a gente só administra. Mas essa mulher, conseguindo esse tempo, ela consegue cuidar da sua saúde mental, da sua saúde nutricional e de tantas outras camadas da vida. Uma mulher com autoestima boa, meu amor, ela só decola. Né? Então, acho que é um ponto que, para mim, tem sido muito dito, reforçado, questionado, e a gente tem avançado muito também nisso. Então, depois eu vou falando um pouquinho mais, mas eu vejo nessa introdução, né, o cuidado, a gente está avançando na sociedade e refletindo sobre. Bom, e é uma coisa que a gente sempre traz muito aqui, né, Carol? Assim,
a gente, enquanto mulher, a gente muitas vezes se percebe nesse lugar de cuidar de todo mundo. Tem um filho, tem um pai, tem uma mãe, tem um periquito, um papagaio, e a gente está cuidando de todo mundo, mas no final, quem é que cuida da gente? Né? Então, se a gente não consegue ter esse olhar também, fica tudo muito mais difícil. E a gente trabalhar para isso, eu acho que faz toda a diferença. Tem uma coisa que eu gosto de falar também muito, Lu, que é sobre rede de apoio, né? Que tem a ver com cuidado também, né? Eu sempre reforço muito para as mulheres da Casa da Mulher Carioca o seguinte: a rede de apoio, ela não chega no Sodexo na sua porta. A rede de apoio, ela não vai chegar no pacotinho embrulhado. A rede de apoio a gente constrói ao longo de uma vida. Muitas vão ser as mulheres que, infelizmente, não vai ter uma rede de apoio biológica. Ou seja, uma mãe, um pai, um primo, um familiar. Mas essa rede de apoio pode ser de uma amiga, de uma vizinha, pode ser de pessoas que não têm o seu sangue, mas que pode, ao longo dessa vida, se tornar essa rede de apoio. Mas quantas são as vezes, né, que nós também não nos colocamos à disposição de se tornar a rede de apoio de alguém? Então, é uma coisa que eu sempre provoco muitas mulheres na Casa da Mulher, que é nessa reconstrução da sua autoestima enquanto mulher, nessa reconstrução do seu cuidado, lembre, por que não ser uma rede de apoio de alguém? E uma vai tentando ajudar a outra nessa história. Porque não vai aparecer na sua porta. Não vai ser uma caixinha da surpresa, oi, eu sou sua rede de apoio. Não. É uma aliança entre mulheres que a gente está cada vez mais vendo a importância de ter e de construir. Mas é um caminho de mão dupla. Eu preciso querer ser para também receber. Sim. E Joyce, dentro da tua vivência, da tua luta também, qual são os desafios que você percebe da mulher para ter acesso a alguns cuidados de saúde? Até porque, tanto quando a gente abriu esse podcast, a gente botou IntegraCast, porque a gente entende que a saúde é integral, né? Então, não é só a saúde física que a gente tem que estar bem. Até a Organização Mundial da Saúde fala isso, né? É a saúde física, mental, social. Então, qual hoje você vê que são os desafios dessa mulher para ter acesso, né, a essa saúde integral, né, de forma geral? São vários. Primeiramente, entender o que é saúde integral. Sim. Né? Eu acho que a sociedade ainda não entende por completo esse termo. Vou trazer aqui um adendo anterior, que eu lembro que no auge logo assim que eu comecei a secretaria, né, ser secretária municipal de mulheres, primeiro ano, eu entreguei tudo de mim. Tudo de mim. Trazer uma experiência pessoal. Né? Entreguei tudo de mim, não tinha tempo para nada, só trabalhava. Dei meu máximo naquele primeiro ano. E aí, eu cheguei num momento de exaustão. E eu comecei a refletir, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero ser secretária municipal? Será que eu nasci para isso? E vários questionamentos, porque eu estava exausta. Eu estava mentalmente exausta, fisicamente, comendo só besteira, nada de exercício, nada de saúde mental, nada, zero. Só trabalho. E aí chega um momento, no início do ano seguinte, falei, cara, eu não vou conseguir lidar com isso. O que eu faço? E aí eu pedi o conselho para uma amiga bem mais velha, mas muito experiente. Ela falou, Joyce, faz esse curso aqui, letra ao livro. Eu comecei a fazer um curso com uma outra pessoa. E ela falou sobre isso, Joyce, a saúde da mulher, e nesse âmbito de todas as pessoas, ela passa pela saúde física, como a gente sabe, a mental, a nutricional, a espiritual, a amorosa. Então, são tantas camadas da nossa vida que a gente vai negligenciando, mas quando a gente consegue encontrar uma tentativa de equilíbrio, claro que na balança, às vezes, uma vai ficando ali, nem sempre perfeita. Mas você ter ciência que elas existem, você começa a se preocupar. E se preocupando, você abre seus olhos para aquilo. Então, trazer essa experiência, porque isso mudou minha vida, né? Eu comecei a entender que para eu entregar o melhor para as mulheres do Rio de Janeiro, a mulher que estava cuidando das mulheres também precisava estar bem. Então, acho que começa por aí. E essa saúde integral, acho que os desafios né? Hoje eu estava até com o Daniel Sorandes, o nosso secretário de saúde, a gente estava conversando sobre alguns temas de saúde, e a gente tem avançado na saúde pública e trazido os elementos das saúdes integrativas, né, e tantos outros debates. Eu acho que, por exemplo, o debate, né, das famílias atípicas é um dos debates que tem mais ajudado o crescimento da saúde integral. Porque, por exemplo, as pessoas autistas, as pessoas, né, com outros tipos de neurodivergências, elas precisam de uma saúde integral.
A gente sabe disso. Então, acho que é um debate que também tem ajudado as pessoas não atípicas a refletir, caramba, eu também preciso, né? Eu também preciso dessa reflexão. Então, acho que a gente tem avançado na saúde pública em começar a introduzir mais elementos da saúde integral. Não está perfeito, né? Jamais vamos romantizar, mas tem começado o debate e a introdução. Como, por exemplo, tratamentos, né? Eu até esqueci o termo que dá. Vocês são da saúde vão saber falar melhor do que eu. Que é os não convencionais, mas nem esse termo que usa mais não. Holísticos, assim, holísticos, enfim, essas coisas. Né? Exatamente. Aurícula, tem começado a ter em várias clínicas da família, verdade. por exemplo. As PICs, né, que a gente chama. Exato. Então, só acho que são os elementos que a gente está vendo que está crescendo. Que ainda falta muita caminhada, mas que está começando. Então, a primeira parte é essa. Segunda, eu traria também que essa compreensão da alimentação. Gosto de falar de comida. Primeiro que eu adoro comer. Mas segundo, porque eu vejo o quanto que a gente negligencia a nossa saúde alimentar. Sim. E quanto que isso afeta tudo. Você que é da saúde mental sabe disso. Você que é mais da parte física também sabe disso. Né? Então, acho que a gente tem feito muito isso na Secretaria da Mulher, que é o debate nutricional da vida da mulher. Porque quando você está com uma alimentação saudável não significa cara, na verdade pode ser muito mais barata, né? A gente começa também a ter mais elementos para a nossa vida. Então, acho que são alguns dos pontos que a gente tem levado para a Casa da Mulher. E aproveitando sobre a casa, né, lá nós temos atividades físicas, atividades alimentares, como eu disse, nutricionais, atividades psicológicas, né, onde tem vários encontros com psicólogas e, é claro, várias atividades de formação. Então, desde a mulher que quer fazer ali um curso de artesanato, porque quer vender ou porque quer distrair a mente, ou então aquela que quer aprender programação, porque entendeu que deseja trabalhar com programação. Mas só que ela tem outros escapes para conseguir estar pronta para o mercado de trabalho. Então, para mim, saúde integral é um pouco disso tudo. Exatamente. E como é bom a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente desconhece que a gente tem essas possibilidades aqui no Rio de Janeiro, né? De graça. De graça, né? E a gente, às vezes, acaba se colocando muitas... eu não vou porque não tem. Eu não vou porque eu não conheço. Então, acho que a ideia também hoje aqui é a gente trazer muito esse olhar e falar assim, gente, tem. Vamos procurar que tem, né? E tem pertinho de você, provavelmente. Inclusive, Joyce, acho que seria interessante se você puder falar como as mulheres podem ter esse acesso. Elas vão direto lá na Casa da Mulher? Como é que... Onde, não sei se você sabe de cabeça, talvez saiba. Quase todos. Os pontos que tem. Como é que seria essa entrada, assim? Legal. Como é que ela faz? A Casa da Mulher é aberta para todas as mulheres, né? Em suas diferentes realidades. É importante começar por aí. É mulheres a partir de 14 anos de idade até 100 anos. Né? Eu tenho alunas de 95, 98 anos. Legal. Então, assim, de fato, são todas as idades mesmo. Para além disso, você, no caso, mulher, consegue descobrir, né, os endereços bem certinhos na página da Secretaria da Mulher.Rio, secretariadamulher.rio, que lá você vai ver os endereços, horários e tudo mais. Porém, já para trazer um norte, né, de onde estamos. Estamos em Septiba, em Santa Cruz. Estou subindo a cidade. Septiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Campo Grande, Padre Miguel, Realengo e assim vai. Coelho Neto, Madureira, Penha, enfim, tem subindo muita, né? Até a Zona Sul do Rio de Janeiro. Tinha tantas. E a Zona Oeste é onde mais tem o número, Zona Norte também. A gente tem um número menor na Zona Norte, porém os bairros são mais próximos, né? Na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, tem toda a cidade, basicamente, o nosso serviço. E, além disso, também outros programas chamados Mulheres do Rio, que é um programa que é a partir de inscrição, onde as mulheres ganham uma bolsa integral junto ao auxílio passagem e todo o material didático para cursos no SENAC, SENAI, Firjan, Estácio de Sá e outras instituições onde nós, Prefeitura do Rio, compramos a vaga e essa mulher faz a formação dela profissional. Legal, e isso está na cidade inteira, desde a Barra da Tijuca, Recreio, Zona Sul, enfim, até novamente Santa Cruz e assim por diante. Então a gente está na cidade toda, literalmente. E para saber, né, mais, eu aconselho, depois elas colocam aqui pra gente. Sim, coloco, pode deixar. O WhatsApp da Secretaria e também o Mulher.Rio, que é a nossa página mais dedicada para o tema da violência. Mulher.Rio. É um site comum, onde a mulher, de imediato, consegue dizer, olha, eu estou sentindo que eu estou com medo.
Eu estou sentindo que não foi normal a forma que ele me tratou. E lá fala sobre sentimentos. E a partir disso, logo em seguida, essa mulher vê o que aquele sentimento tem a ver com uma eventual violência. E ela tem a resposta dessa possível violência e o lugar mais próximo da casa dela para ela pedir ajuda. E é importante muito falar sobre isso, mulheres, porque identificar a violência não é fácil. Como eu disse, a gente confunde amor e violência o tempo inteiro. E lá no Mulher.ri a gente tentou facilitar o máximo possível. Então, qualquer dúvida sobre você, ou amiga, ou familiar, lá você encontra as respostas, né? E qual o lugar mais próximo e o que você pode fazer para sair dessa situação. Então, a gente está em todas as formas da vida dessa mulher, né? Desde a sua saúde integrativa até essa saída da violência que recupera a saúde. Né? Porque quando você está livre da violência, a sua saúde, ó, só alavanca também. Sim, e é algo muito... Quando a gente fala dessa questão da violência, né, de gênero de uma forma geral, é algo que a gente precisa falar muito, porque como você falou, muitas vezes ela é um confundidor, né? A gente tem até um episódio aqui que a gente trouxe uma advogada para falar sobre os tipos de violência, porque muitas vezes a gente só associa com a violência física, que é talvez o que a gente mais escuta, mas a gente tem a violência psicológica, patrimonial, sexual, né? Enfim, então, a gente conseguir falar sobre isso e alertar, olha, isso que você está passando é violência, né? Isso que você está passando não é normal. Então, a gente levar essa informação, né? Seja aqui através do podcast ou através do próprio site, isso é muito importante para que a gente consiga se proteger. E aí, até dentro disso, eu ia te perguntar sobre isso, né? Sobre o combate à violência à mulher. Quais são as ações que a prefeitura tem tido com relação a isso, né? Você já trouxe essa questão da identificação, que é muito importante, mas e as mulheres que estão, de fato, vivenciando um processo de violência? Onde elas podem recorrer? O que a gente tem de auxílio? Legal. Essas mulheres, como eu disse, primeiro passo, caso ela esteja na dúvida, ir no Mulher.rio para ela poder saber, né, o tipo da violência que ela está passando e, como eu disse, o endereço mais próximo dela, porque tem geolocalização. Segunda parte nós temos o serviço completo. A cidade do Rio de Janeiro atualmente é a cidade com maior rede de apoio em todo o Brasil para vítimas de violência. Então, por exemplo, passei pela violência, não quero ir na delegacia, até porque não precisa, a escolha de ir na delegacia é uma escolha, a mulher pode decidir ou não ir, né? E a gente tem o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Lá nós possuímos psicólogas, advogadas e assistentes sociais que vão ouvir a história da mulher. Essa mulher vai contar a história e a equipe, atentamente, junto a ela, vai desenhar uma rota de saída, respeitando o tempo dela, os desejos, as limitações. Olha, não quero sair de casa, eu quero tentar reconstruir meu casamento. Ok, a gente está ali para te ajudar. Olha, preciso sair agora, porque eu estou passando risco de vida. A gente tem um abrigo sigiloso. Olha, eu vou me organizar. Prefiro pensar alguns meses, mas daqui a 2 meses eu vou sair. Maravilha. Então, a gente tem um auxílio financeiro para te ajudar a ter renda para você começar a sair dessa situação. Então, é importante trazer esse elemento para vocês, mulheres, porque a gente tem o Centro Especializado em Atendimento à Mulher, que vai estar lá o endereço tudo certinho na página, como eu trouxe para vocês. Mas, para além disso, auxílio financeiro, auxílio passagem, para essa mulher conseguir ir e vir, o abrigo sigiloso, como eu citei, e eu quero fazer uma vírgula aqui no abrigo sigiloso, tá? A gente já perdeu uma mulher, uma única vítima que nós perdemos, que foi atendida pela Secretaria da Mulher. O caso dela foi muito emblemático, muito noticiado aqui no Rio de Janeiro. O nome dela era Aline. A Aline era uma mulher, né, que passou pela violência, tinha 3 filhos com aquele agressor, já estava separada, tinha entrado com todas as medidas protetivas, enfim, muito consciente, inclusive utilizando de todas as oportunidades da política pública para conseguir se libertar. Em certo momento, esse agressor começa a trazer as tentativas de feminicídio, só que por telefone até então. Vou te matar, vou fazer tal coisa, vou fazer tal situação. E a Aline sabia que ele podia de tudo. Mas a família da Aline tentou o quê? Protegê-la. Falou, Aline, a gente vai te proteger. A gente está com você. E eu gosto sempre de falar sobre o caso da Aline. Não queria falar o caso da Aline, mas é importante trazer,
Porque, apesar de toda a boa intenção de uma família, a gente sabe que a nossa família nos ama, mas segurança não é a família que vai trazer. É quem sabe trabalhar com o tema. E, infelizmente, a Aline foi morta a queima-roupa na saída da escola do filho dela, né? Quando estava ali buscando o filho na escola. Foi em Bangu esse caso. Eu lembro. Sim, foi em Bangu esse caso. E na saída da escola, esse agressor vai lá e mata a Aline na frente do filho. Meu Deus. Então, para trazer para vocês, para lembrar, né, que a gente tem caminhos de saída. Em qualquer sinal de tentativa de feminicídio, qualquer sinal de insegurança, peça ajuda. A gente tem um lugar secreto na cidade onde nem o prefeito sabe o endereço. Só apenas algumas pessoas da nossa equipe para poder o quê? Guardar e proteger esta mulher e esses filhos até a justiça ser feita, até esse agressor ser preso. Então, eu quero muito fazer esse adendo no abrigo sigiloso, porque a gente perde muitas mulheres, porque as famílias acham, não é culpa das famílias, mas é uma percepção de que eu consigo proteger, mas não consegue, infelizmente. Alguns casos até vai dar certo, mas a gente nunca sabe, né? Qual vai ser, qual não vai ser. Então, abrigamento sigiloso, nós temos uma equipe, você vai adorar essa parte, chamada NEAP, que é o Núcleo Psicoterapêutico para Vítimas de Violência Doméstica. É uma equipe só de psicólogas e terapeutas e neuros também, para justamente trazer o suporte para as vítimas de violência, onde justamente o quê? É um acompanhamento contínuo, terapêutico e gratuito. E lembrando que tudo que eu estou falando, gente, é gratuito, tá? E essa mulher, ela tem ali todo esse acompanhamento, esse suporte, entendendo que muitas situações de violência, na verdade todas, podem gerar traumas tão perversos que você não vai conseguir se libertar sozinha daquilo. Você precisa de apoio. Sim. Apoio total. Psicológico. Então, a gente também oferece serviço. Então, é um pouquinho, né, do cenário. E convido todas vocês a verem, enfim, acompanharem. E o mais importante, informação boa, gente, a gente não segura não, tá? A gente multiplica. Porque quantas são as mulheres que não sabem, que continuam sob o jugo da violência, que continuam sobre o medo, porque acha que ninguém vai poder ouvi-la ou ninguém vai ajudá-la. Né? Então, acho que é lembrar que lá, as nossas casas da mulher, os nossos centros especializados, que é de porta aberta para todas vocês e gratuitos, eles não têm a premissa de você tem que denunciar. Não, a gente está aqui para te ajudar. E a história a gente vai desenhar junto com você. Então é isso. Isso que você falou, Joyce, eu acho que é muito legal, porque eu já recebi, né, várias pacientes vítimas de violência e muitas vezes a preocupação é justamente essa. Eu não quero denunciar. Ainda não estão preparadas psicologicamente para fazer esse movimento. Então, é difícil. É muito difícil, né? Às vezes é a pessoa que você viveu a sua vida toda, é o pai dos teus filhos, então é muito difícil. E se a gente não tem esse suporte psicológico, fica difícil da gente conseguir sair dessa situação. Então, que bom que a gente tem esse apoio, né? Inclusive, o IntegraCast está aqui disponível também para participar de algumas ações, caso a gente possa. Né? Com certeza. Vamos falar de saúde mental, vamos falar de saúde física, de diástase, né, Carol? Tudo. Diástase, eu quero saber dessa pauta depois. Vamos saber, Joyce. Que legal. Joyce, até falando, vamos falar agora de um pouquinho das mamães, né? Sim. Que temos uma mamãe maravilhosa aqui na nossa frente. É dentro também ali desse acesso à mulher, como é que funciona para a mulher ter acesso a essa questão de planejamento familiar, essa parte, talvez, de educação sexual, né? Algo nesse sentido, assim. E também do apoio à maternidade. Legal. Primeiro que eu tô descobrindo esse novo mundo, né? Tem pouquinho tempo que eu tô nessa missão. Mas vamos lá. Primeiramente, né, toda a parte educativa, né, do planejamento familiar, ele é debatido diretamente na clínica da família mais próxima da sua casa, mulher. Então, é sempre importante lembrar que é junto à clínica da família que a gente vai fazer esse atendimento. E um dado importante, que o Rio de Janeiro está no top 1, né, das cidades que mais colocou a implementação do DIU. Né? Então, a gente está conseguindo avançar muito na implementação de métodos contraceptivos seguros na cidade. Né? Muita gente fala, não, eu quero laqueadura. Gente, laqueadura não é o método mais seguro de todos. Existem outros métodos mais seguros
e menos invasivos e que não são permanentes, né, como a laqueadura. Então, só para lembrar, porque às vezes fica aquele mito, né? Eu quero laqueadura. Não é isso, calma, né? Então, por exemplo, temos o DIU, temos o Implanon, né, e outros métodos que tá na rede do SUS e cada vez mais avançando e com acesso cada vez mais rápido. Uma média de fila aí de 3 a 4 meses, o que, gente, não é demorado, porque marcar consulta médica, às vezes, no particular, é quase ao mesmo tempo. Então, por favor, não julgue o SUS por conta disso, tá? Outro ponto também importante, que na Secretaria da Mulher, nós temos vários encontros para falar sobre sexualidade, para falar sobre justamente métodos contraceptivos, para poder trazer esse debate, né, sobre o que esse planejamento familiar, porque é isso, às vezes a gente também quer proteger a mulher completa, ninguém tendo filho, mas é a mulher que também deseja ter. Então, também a gente precisa falar sobre. Né? E lá na Casa da Mulher também nós trazemos esse debate. Então, é importante trazer que todos os dias tem encontrões com psicólogas e advogadas para poder tirar dúvidas. Dúvidas sobre o que eu quero, o que eu não quero, para onde eu vou, enfim. Inclusive sobre maternidade e temas relacionados a isso, tá? Mas o acompanhamento é feito diretamente junto ao SUS. É importante lembrar também que o programa Cegonha Carioca, na Prefeitura do Rio, né, tá funcionando muito bem. Claro que vai ter um caso ou outro. E nesses casos, por favor, entre em contato com a Prefeitura para a gente poder resolver. Mas, no geral, é um programa que voltou ao seu funcionamento pleno, né, para as gestantes. Eu estou fazendo acompanhamento no SUS, na Clínica da Família, bonitinha, com a minha gente comunitária, com médico. Né, porque, enfim, eu sempre digo o quanto que nós, políticos, precisamos ser usuários do serviço público. Né? Não adianta eu defender uma coisa e não usá-la. Né? Então, meu pré-natal vai ser todo também no SUS, por esse motivo, primeiro porque, enfim, eu acho que é o melhor lugar para ter filho. Sim. E segundo, porque eu acho que, para mim, é um compromisso público e social também. Né? Então, só para trazer esses elementos, mas lembrando que é uma responsabilidade partilhada. Então, no SUS mesmo, na Clínica da Família, você vai ter ali o planejamento familiar, porém, na Casa da Mulher e salas da mulher, você encontra também encontros para falar sobre várias temáticas relacionadas com a maternidade e outras temáticas sobre família e assim por diante, com toda a equipe técnica lá presente. E, às vezes, quando a gente fala de planejamento familiar, muita gente associa logo a essa questão da vasectomia ou laqueadura. Total. Né? Única opção. Única opção. Eu falo isso porque eu trabalho também com avaliação psicológica para esses tipos de cirurgia. E eu vejo muito isso, né? Não, quero fazer, mas vamos pensar em algumas hipóteses, né? Hoje você está nessa condição de vida, mas e daqui a 10 anos, se você quiser, né, ter um filho, como vai ser isso para você? Hoje você tem essa estrutura familiar, e se daqui a algum tempo não for mais essa, como vai ser isso para você? Então, eu acho que esse trabalho educativo é muito importante, porque às vezes eu percebo que as pessoas, elas chegam assim, nessa emoção, né? Aí eu vou fazer logo e pronto. E só pensa na ação e não tem essa, o que a gente chama de psicoeducação, né? Para de fato realizar isso de uma forma consciente, porque é o mais importante, né? E Joyce, conta um pouquinho pra gente. Você falou no início que você é vereadora e secretária da Mulher. Sim. Qual é a diferença de uma coisa, de um cargo pro outro? Como que isso é pra você? Como é que você dá conta? Ou não dá conta pra gente? Eu tenho uma boa equipe, graças a Deus. Uma equipe, enfim, sem meu time, obviamente, jamais daria conta. Mas vamos lá, acho que é importante, uma dúvida muito pertinente que muita gente tem. Né? Eu estou no 5º ano quanto secretária municipal e, como eu disse, 1º ano como vereadora. E como funciona essa loucura das duas coisas juntas, porque é novidade mesmo na sociedade. Né? Eu, no caso, sou uma vereadora eleita e me licencio da Câmara de Vereadores em algumas fases para poder ser secretária. E também eu me licencio da secretaria para voltar para a Câmara de Vereadores. Sim. Então, mais ou menos é assim que funciona. Hoje eu estou secretária, por exemplo. Mas só que as duas funções acaba que o tempo inteiro eu trabalho sobre as duas. Por quê? Minha equipe também está sempre monitorando as leis, os projetos, né, as pautas da Câmara de Vereadores, e a gente continuamente está produzindo as leis e as vistorias e escritas necessárias que um vereador está realizando, porém, eu só vou para a Câmara nos momentos que eu vejo que é mais pertinente, ou seja, para apresentar justamente essas propostas e participar das votações necessárias. Então, a minha ação enquanto vereadora, ela é mais pontual no sentido legislativo, ou seja,
de criar leis. Porém, a atuação enquanto vereadora, que é fiscalizar, propor, atuar, representar, é o dia inteiro, todo o tempo, em cada segundo. Né? Mas só que essa atuação mais burocrática, costumo falar, né, ela é pontual quando eu retorno diretamente para apresentar essas leis e participar das votações que eu vejo que são importantes para mim estar ali. E enquanto isso, nesses outros momentos, eu estou justamente enquanto secretária, atuando enquanto secretária municipal, que aí também é 24 horas por dia. Né? Eu recebo ligação 7 da manhã, 4 da manhã, qualquer horário, né, para poder resolver os casos, enfim. Mas eu dou conta porque eu tenho time, né? Uma equipe gigante de mulheres. E eu quero aqui trazer um adendo, porque muita gente, eu falo isso muito com os empresários, homens em especial, muita gente traz esse elemento de que mulheres mães não são as melhores profissionais. Eu não sei da onde que tiraram isso. Né? O maior machismo que inventaram das últimas décadas. Né? Porque as minhas profissionais mães são as que melhores sabem lidar com o tempo. Elas sabem gerir o tempo numa forma que eu falo, gente, meu Deus, obrigada. Coisa de mãe, sabe? Exatamente. Então, a maternidade, eu sempre gosto muito de trazer para as mulheres que ela é uma força quando a gente pega exatamente esses elementos. Né? Não torturar a maternidade. Né? Também não é trazê-la no lugar, né, de, meu Deus, somos super-heroínas, não é isso. Mas reconhecer os aprendizados que a maternidade traz. E um deles é a gestão do tempo. É impressionante. Então, assim, minha equipe é majoritariamente de mulheres, 95% de mulheres, basicamente. E grande parte dessas mulheres são mulheres mães, né? Então, de alta liderança da secretaria. Então, a gente traz aí justamente que, né, a gente representa o contraponto do que as pessoas dizem. É uma equipe de mulheres, liderada por mulheres e majoritariamente mulheres mães, e que toca uma cidade de mais ou menos 4 milhões de mulheres. Né? Nós somos a segunda maior capital do Brasil. E a gente não tem... a gente reforça muito isso para dizer, né, que dá certo. Que não há essa competitividade, não há falsidade, não há mentira, né? Porque trazem o tempo inteiro isso também. Ah, mas equipe de mulher é bando de fofoca, não sei o quê. Eu falo, gente, homem vive fofocando no jogo de futebol, no bar. Eles saem do negócio para poder ir pro bar. Eu acho homem mais fofoqueiro que mulher. Ah, pelo amor de Deus. A gente já trabalhou em ambiente masculino, de quartel. Ainda vai lançar pra gente essa? Não aceito. A gente quer trabalhar, isso sim. Ô, Joy, sem falar em fofoca, vamos fazer uma fofoca aqui? Uma fofoquinha que eu tô sabendo que você foi pra China. Sim. Representar a gente. Eu quero saber desse babado. Conta essa fofoca pra gente. Esse ano eu fui para muitos lugares, né? Esse ano eu recebi convites de vários países. Eu tive, no início do ano, nos Estados Unidos, em Nova York, no evento da ONU Mulheres, para representar também as nossas mulheres brasileiras, especialmente do Rio de Janeiro, e compartilhar as nossas experiências lá. Foi um encontro muito bacana, porque tinham 92 países, quase todos os países reconhecidos no mundo. Né? Então, foi um encontro, assim, fora da curva. Eu tive também na Argentina, também palestrando no encontro com mulheres da América Latina, para poder reforçar, né, o quanto que essa conexão latino-americana é importante. A gente não fala sobre isso. Né? Eu sempre reforço muito que o Brasil se sente uma ilha, né? E a gente tem vários hermanos ao nosso lado, e hermanas especialmente, para a gente partilhar. Então, eu fico muito feliz desses encontros latino-americanos de mulheres. Fui para a China também agora recentemente, e foi um momento super especial na minha trajetória. Eu passei 15 dias lá, basicamente. Né? E lá eu aprendi sobre tecnologia, industrialização, né? E como a gente consegue retirar um país em tão pouco tempo da pobreza. Importante lembrar, né, que a China ela é um país em desenvolvimento, e há 100 anos atrás a China era uma coisa pobrérrima. Há 40 anos atrás, a China tinha várias cidades, né, de vila de pescadores. E hoje em dia são os maiores polos tecnológicos do mundo. Né? Então, assim, a China fez uma transformação em menos de 40 anos que pouco se viu na humanidade. Né? Então, foi uma experiência, assim, única de aprendizado. Né? Todos esses mitos da China não existem, porque tem um monte de mitos sobre a China. Ai, pô, eu lembro que tem uma que eu me matava de rir, que na China não pode ter crente, né? Que você não pode usar a Bíblia na China. Gente,
gente, isso é mentira. Eu ouvia muito isso no passado. Não, na China há uma perseguição contra os cristãos. Sou uma mulher cristã, tá? Aí eu cheguei na China e falei, eu vou ver qual é. Nada disso. Um monte de cristão lá, um monte de igreja evangélica, católica, se for. Todas as religiões. Todas as religiões, né? Enfim, alimentação. Confesso que a comida eu tive um pouquinho de dificuldade, mas outros amigos gostaram mais do que eu. Mas o aprendizado sobre tecnologia lá foi realmente fora do normal. Lá tem táxi sem o corpo ser humano. É um táxi já de robô, né? Então, assim, é outro status. E a gente está justamente trazendo essas parcerias para cá. E no próximo mês eu vou estar indo para a França para poder participar de um curso de formação política. Eu fui a brasileira do ano escolhida para poder muito legal, né? Para poder representar o Brasil mesmo. São pessoas de até 35 anos que são escolhidas para esse programa, uma por ano. E eu fui a da vez desse ano, fui muito honrada, né? E aí eu vou passar alguns dias lá para poder aprender sobre política, desenvolvimento econômico, né, e igualdade de gênero, porque a França também é um dos países que fala sobre igualdade de gênero. E outras coisitas mais, enfim, cada hora a gente vai para um lugar. Mas é muito honroso isso, né? Porque, primeiro, eu venho lá de Cosmos, né, gente? Então, assim, né, você vindo da Zona Oeste, representar uma cidade como o Rio de Janeiro é muito orgulho, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar também, né, que os nossos rostos ainda não é comum nesses espaços. É verdade. Né? O rosto da mulher não é comum, o rosto da pessoa negra não é comum, o rosto da pessoa vinda da periferia não é comum. Então, quando a gente senta nessas mesas, a gente está abrindo caminhos, né? Então, toda vez que eu sento numa mesa de negociação, estou numa mesa com representantes mundiais, eu falo, olha, eu sei que eu estou abrindo caminhos para que seja normal daqui a alguns anos. Não vai ser amanhã, mas em algum momento vai ser. Né? Então, acho que é um pouquinho disso. Mas é muita alegria e muita gratidão de ser uma pessoa que tem a oportunidade de abrir caminhos. Eu me cobro muito nesse lugar, de entender que não é sobre mim, né? É sobre as pessoas que me rodeiam, sobre as pessoas que eu represento. Joyce, e assim, é uma honra de verdade ter você aqui, tá? Legal. Primeiro por quem você é, né? Eu já te acompanho há bastante tempo, acho que pelo menos uns 2 ou 3 anos, assim, nas redes sociais, né? Sim. Também, que minhas pacientes já falavam de você. Ter você aqui, né, é uma honra, e poder ouvir você falar, né, sobre... Eu mesmo fiquei bem impressionada, eu não sabia que tinha tanta coisa para que essa mulher possa se proteger contra a violência, para que essa mulher possa crescer, principalmente a mulher periférica, que a gente sabe que tem menos acesso. E eu acho que o diferencial nisso tudo é que a tua preocupação é trazer informação, porque eu acho que o conhecimento, ele muda a nossa vida, né? Mudou a sua, mudou a nossa, e... ver você promovendo isso é muito feliz pra gente, tá? Ainda mais, eu sou da Zona Oeste também, então minha amiga aqui, sou de Bangu, então minha amiga aqui da Zona Oeste. Você é da Zona Oeste também, não? Também, então, uma da Zona Oeste. Pensei que tu era Zona Norte. Viva Zoela! E a gente queria muito te agradecer pela tua vinda aqui. A gente queria te dar um presentinho, tá? Chique. Antes de você dar o recadinho final. Por favor! Mimos! Presente? Vamos te dar 2 presentes. Tá. A gente tem muito presente hoje. Esse presente aqui é pra você lembrar sempre da gente. Sim. Sempre que você for tomar um café. Não sei se você tá tomando café, se enjoou de café. Agora tô um momento com chá. Tá. Momento de chá. Isso é perfeita pra tomar chá, tá? Ah, que lindeza. Então é uma caneca aqui do nosso podcast. Qual é o nome do patrocinador? Do... RR Martins Personalizados. RR Martins Personalizados. Obrigada, meninas. Muito chá pra lembrar da gente. E a gente também tem um presente pro bebê roxo. Bebê roxo ganha presente aqui no Pega também, gente. Eu não acredito. Porque ele merece. Ou ele ou ela, né? Merece chegando. O presente. Ah, que delícia! Você dá um presentinho pra quando tomar banhozinho, vai lembrar do IntegraCast. Obrigada pelo... Não, ontem também teve uma amiga, muito obrigada mesmo. Nada. Teve uma amiga que ela também é política, foi mãe durante o processo também da vida pública. E ela, Joyce, vou te dar um presente que salvou minha vida. Eu falei, meu Deus, o que vem aí? Deus. Aí é uma mochila, a mochila que vira berço. Ela vai abrindo a mochila e vira um berço. Eu assisti no seu story, eu adorei. Eu fiquei chocada, eu falei, gente, tô ganhando cada presente maravilhoso. Né, eu acho que o mais legal da maternidade, né, é o cuidado que as mulheres vão tendo uma com as outras, né? Então, assim, eu tô recebendo várias dicas, presentes muito úteis, coisas que eu sei que vão fazer diferença nessa jornada. Porque não vai ser fácil. Eu sou vereadora, sou secretária e você mamãe.
né? Mas a gente vai dar um jeito, como todas as nossas mães e avós e matriarcas. Deram um jeito também. Deram um jeito também, né? E muito obrigada, Que de legal, verdade. Joyce. Lindo. E Joyce, pra gente, infelizmente, finalizar, eu queria continuar aqui nessa conversa, porque foi tão gostoso, né? E eu tenho tantas perguntas, Tantas coisas pra perguntar. coisas pra perguntar, pra falar. Mas a gente queria que você desse um recado final pras mulheres, né? Pras mulheres que talvez se sintam desamparadas. Eu venho lá do extrema zona oeste, né? Não tenho possibilidades. Às vezes se enxergam dessa forma. E você é um referencial pra gente, né? De garra, de uma mulher que luta pelos nossos direitos. Então, a gente queria que você desse um recado também para essas mulheres que talvez estejam desmotivadas, desconfiando delas mesmas, porque às vezes enquanto mulher, faz muito isso, né? Não consegue enxergar, até mesmo por uma questão social, cultural. Mas a gente queria que você desse esse recado de encorajamento, ou para as outras também que já estão no caminho, né? O que você diria? Olha lá para nossa câmera do recado. Olha, mulher, minha dica, com muito carinho e amor para você primeiro, de reforçar que não vai ser fácil. Né? A caminhada não é romântica, a caminhada não é um morango, a caminhada não é fácil, mas os desafios fazem o nosso crescimento. E trago isso com muita responsabilidade da minha fala. Né? Eu, por exemplo, para ir para a faculdade, eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Né? Passei por desafios da educação pública, passei por desafios na saúde, passei por caminhos tortuosos na caminhada. Mas quando a gente tem o objetivo da nossa história, eu acho que o processo fica muito mais facilitado. Mas além do objetivo individual, o que você quer deixar para resposta para esse mundo? Quando a gente encontra um propósito para a gente, né, seja para o nosso micromundo, que é a nossa família, ou macro, que é no meu caso, enquanto representante do povo, é da gente conseguir entregar um pouquinho da gente. Então, encontre seu foco, seu objetivo, mas não esqueça de doar um pouquinho de si para os outros. Não no lugar de se esquecer, mas de trazer sentido para a tua história, para a tua trajetória. Porque a passagem da gente nessa terra tem que ser com o propósito do amor compartilhado. E esse amor ele pode transformar outras histórias. Então, não se cale diante da iniquidade, não se cale diante da injustiça, seja com você ou com o outro. E cada vez mais cresça e avance na certeza de que, apesar dos obstáculos, vai dar certo. Sempre tem a luz no fim do túnel e essa frase, ela, apesar de ser clichê, ela existe, é um fato. E como eu sempre gosto de trazer, né? A vida é uma montanha-russa. Trate todo mundo bem, porque uma hora você está lá e talvez você vai estar embaixo. Então, a generosidade, a bondade, o tratar bem faz com que a gente avance também, porque gira. E quando gira, minha filha, a gente quer sempre estar em cima, mas nem sempre a gente vai estar. Então, seja grato nessa história, porque a gratidão ela faz a gente engrandecer também. Acho que é isso. Tá? E não tolere a violência. Isso aí. Ai, gente, como é que a gente termina? Não sei. Obrigada, Joyce. Obrigada, gente, curte, compartilha, comenta. Siga lá nas redes sociais. Ai, claro. Fala aí tuas redes sociais. Joyce com Y, Joyce Trindade, tem um underline. Você vai botar Joyce Trindade, uma pessoa roxa lá, que sou eu. Essa menina roxa aqui. Exato. E futuramente bebê roxo. Vai estar aqui na descrição também. Perfeito. Obrigada. Gente, compartilha muito. Cara, muita coisa boa aqui. Não tem como você não compartilhar. Tá? Não tem como, tá? E a gente te agradece mais uma vez, agradece a tua equipe por ter sido tão solícita com a gente também. E é isso, gente. Tchau, infelizmente. Beijo. Oi, Felipe. Oi.